Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, na nossa nona aula, nós vamos falar sobre laminação. Então, o processo de laminação ele consiste em a gente passar a nossa peça ali, a nossa barra, chapa ou lingote ali entre dois rolos. Esses dois cilindros, na realidade, eles giram com a mesma velocidade, porém em sentidos contrários. E vai ser essa seção entre os cilindros que vai provocar então a redução na nossa peça. Então ela vai entrar ali com uma altura inicial, uma espessura inicial, melhor dizendo, e vai sair com uma espessura diferente. Já de cara a gente já vê alguns parâmetros que vão ser importantes depois nos cálculos. A gente vai ter que levar em consideração justamente o raio desse cilindro e também qual é o comprimento do cilindro que entra em contato real com a peça. Então vai ser a força de atrito entre o material e o cilindro que vai provocar essa deformação. O que determina a espessura do material justamente é a redução que ocorre ali com a abertura entre os cilindros de laminação. Para a gente chegar no resultado final, normalmente essa peça ela passa por diversos cilindros, cada vez com aberturas mais decrescentes, que vão reduzindo então a espessura do material até a espessura desejada. Então aqui mais uma vez mostrando, a gente tem uma variação, como eu falei, na espessura dessa peça. A gente inicia lá com uma espessura HI e vai ter uma redução para uma espessura HF, que é a espessura final, né? Mas a gente tem também uma variação na largura. A gente começa com uma largura inicial pequena, após a passagem nos rolos, então, nos cilindros, ele vai chegar então com uma espessura final maior. Então a gente consegue obter diversos tipos de produtos através da laminação, né? A gente tem lá perfis estruturais, temos os trilhos de trem, temos as folhas, as placas. A gente pode fazer o enrolamento dessas folhas, né? Transformá-las em bobinas. Temos ali também barras e cilindros. Então a gente tem como classificar esses produtos laminados. E a classificação ela é feita em função da forma do produto, né? E das dimensões, muito em função de normas técnicas. Como é um processo já bem antigo, essas normas já são bem estabelecidas, né? Então, através das normas, a gente vai conseguir fazer então a classificação desses produtos. Normalmente, esses produtos laminados eles são classificados em produtos semi-acabados e produtos acabados. Os produtos semi-acabados, a gente tem os blocos, as placas e os tarugos. E como produto acabado, a gente tem lá produtos não planos e produtos planos. Nos produtos não planos, a gente tem aqueles que são fabricados a partir dos blocos, que aí são principalmente os perfis estruturais, então perfis em forma de I, T, L, C, enfim, entre outros. Temos também os trilhos convencionais, trilhos para as pontes rolantes. Ainda dentro dos produtos não planos, a gente tem aqueles que são obtidos a partir dos tarugos, que aí são as barras de seção redonda, quadrada, hexagonal ou outro tipo de seção, as barras para trifilação e os tubos sem costura. Como produto plano, que vem do processamento lá de placas, a gente tem as chapas grossas, chapas e tiras laminadas a quente, chapas e tiras laminadas a frio, as fitas e tiras para fabricação de tubos com costuras e principalmente também as folhas. Então aqui são alguns desses exemplos, a gente tem folhas, bobinas, temos os nossos perfis aqui, temos barras chatas, né? Barras quadradas,
Então, a laminação, na realidade, ela pega aquele produto que vem lá do lingotamento contínuo, que é um tarugo robusto, né? E ela tem a finalidade de justamente reduzir a espessura desse tarugo e aumentar a sua largura, né? E nos dá então peças, às vezes produtos semi-acabados, né? Peças que facilitam a fabricação de outros produtos. Ou então já nos dá o produto final, como por exemplo, lá se quer fabricar um trilho de trem ou algum tipo de perfil dessa forma, a gente já consegue ter o produto acabado. Sobre os cilindros de laminação. Os cilindros de laminação eles podem ser de dois tipos. Temos os cilindros de trabalho, que vão ser sempre dois em cada cadeira. Cada seção de laminação a gente chama de cadeira de laminação. Então, nós temos dois em cada cadeira e normalmente possuem diâmetro menor do que os cilindros de apoio. São os que são mais frequentemente trocados, porque são eles que estão sujeitos, então, ao maior desgaste por estar em atrito direto com a peça, né? Então, eles têm um atrito muito grande entre eles e a peça, e também tem a relação ao calor, né? Conforme tem atrito, se aumenta o calor e acaba ocasionando um desgaste maior nesses cilindros. Temos também os cilindros de apoio ou encosto. Então, aqui nessa figura fica bem claro. O cilindro que está em real contato com a peça a gente chama de cilindro de trabalho. E o cilindro de cima, que está apoiando ou encostando nesse cilindro de baixo, vai ser o cilindro de apoio. Então, esses cilindros de apoio eles são cilindros que têm maior diâmetro e também têm uma maior resistência mecânica. A função, como o nome diz, é apoiar os cilindros de trabalho, evitando que ocorra uma flexão com esses cilindros, o que poderia gerar então defeitos de variação dimensional no material laminado. A vida útil deles é bem maior do que os cilindros de trabalho, porque eles não estão expostos então a um atrito tão elevado e também a temperaturas mais brandas. Então, os cilindros são as partes principais de um laminador, né? Eles promovem diretamente a conformação da peça e vão atuar então como uma ferramenta de fabricação. A gente pode distinguir nos cilindros três partes básicas. Primeira parte do corpo, que é onde ocorre o processo de laminação da peça. O pescoço, que é onde o peso do cilindro e a carga de laminação devem ser suportados. E o trevo, que é onde ocorre o acoplamento com o eixo motor através de uma manga de engate. Ali, a parte do corpo, que é o que produz o trabalho de laminação, né? O pescoço e o trevo. Então, em princípio, esse laminador ele é constituído de uma estrutura metálica que suporta os cilindros através de mancais, montantes e os outros acessórios que são necessários para suportar esse cilindro laminador. Todo esse conjunto de cilindros, mancais, montantes e demais acessórios a gente vai chamar eles de cadeira de laminação. Então, basicamente, como eu falei, um laminador é feito por cilindros, mancais, uma carcaça que a gente chama de gaiola, ou quadro para fixar essas partes, né? Um motor que vai fornecer a potência necessária para esses cilindros e também para controlar a velocidade de rotação. As forças que são necessárias na laminação podem facilmente atingir milhares de toneladas, né? Porque a gente trabalha aí com peças bem robustas. Em função disso, a gente tem que ter uma construção bem rígida e motores também bem potentes para fornecer essa potência necessária. Então, esses laminadores, a gente pode montar eles isoladamente, né, se a gente não necessitar de grandes reduções, ou pode montar eles em grupo,
formando uma sequência de vários laminadores em série. Então, quando a gente tem reduções de seção muito grandes, a gente vai montar uma série de laminadores. Então, vai passar pela primeira redução, ele já entrega no segundo laminador, onde ele vai reduzindo então até chegar no resultado final. Quando a gente tem um conjunto de laminadores, a gente vai chamar isso de trem de laminação. Então, trem de laminação é justamente esse conjunto de vários laminadores em série. Também junto do conjunto vão trabalhar equipamentos auxiliares, como os empurradores, as mesas transportadoras, as tesouras e as mesas de elevação. Então, a respeito dos laminadores, a gente tem diferentes configurações de laminadores também. Nós temos os laminadores do tipo duo. Então, nesses laminadores o material passa apenas em uma única direção. Então, tá aqui a nossa setinha indicando a direção que ele passa. Temos os duo reversível. Então, o material pode passar em ambas as direções alternadamente. Então, pode tanto ir quanto voltar. Perdão. E após cada passo, então, uma vez que ele passa nesse sentido, quando ele for retornar, reduz então a distância entre esses dois rolos. Temos os laminadores do tipo trio. Então, nesse caso, são usados 3 cilindros. Então, o material vai passar primeiramente entre o cilindro inferior em uma determinada direção e vai voltar então entre os cilindros superior e intermediário na direção contrária. E aí então a distância entre os rolos vai sendo decrescida. Temos os laminadores do tipo quadro. Nesse caso, então, como o nome diz, são utilizados 4 cilindros. Os 2 cilindros menores são os cilindros centrais, que vão ser os cilindros de trabalho, e os 2 maiores vão conferir então a rigidez necessária para suportar esses cilindros de trabalho. Então, esses vão ser os nossos cilindros de encosto. E temos também o laminador do tipo Sandemir, que eles são agrupados ou combinados, são de alto custo, porém são utilizados normalmente para laminação a frio e para acabamento de produtos cujas tolerâncias são muito rígidas. Então eles são uma série de cilindros, temos o nosso cilindro de trabalho e aqui 2 ou mais cilindros de apoio. Então ele é mais utilizado para laminação a frio, que dá justamente essa melhor tolerância dimensional aos nossos produtos. E temos também os laminadores universais. Os laminadores universais, eles combinam então uma série de cilindros horizontais. Então esses cilindros horizontais aqui vão ser responsáveis pela redução de espessura dessa barra, dessa estarugo ou chapa. E nós temos também depois cilindros verticais, que vão ser os responsáveis pela manutenção da largura do material que está em processamento. Então, como eu comentei lá no início, normalmente a gente tem uma diminuição da espessura, né, dessa barra, dessa chapa, com consequente aumento da largura. Esses laminadores universais, eles reduzem também a largura dessa chapa. Então, são principalmente utilizados quando a gente vai laminar ali, por exemplo, perfis em H. Então aí a gente vai utilizar esse tipo de laminador. Então aqui é uma representação de um fluxo de fabricação de produtos laminados. Então partindo desde lá do alto forno ou do refino primário, então a gente tem a produção do aço, a formação dos lingotes lá por lingotamento convencional ou contínuo. Uma vez formado esse lingote,
ele vai para fornos de reaquecimento para aquecer essa chapa. Depois é passado por laminadores. Então, esses laminadores podem ser laminador de placas, laminadores de tiras a quente, laminador de perfis ou laminador de tarugos. Aí daí nós temos os laminadores a quente e laminadores a frio. Temos o laminador sem Zimir também. Aí vocês deem uma pausa no vídeo e observem quais são os produtos que cada tipo de laminador entrega. Então nós temos lá placas, tubos, chapas, produtos em aço inox, perfis, arames, barras, tubos sem costura. Então, enfim, a laminação, digamos que é o primeiro processo de conformação, propriamente dito. Porque no lingotamento o aço ali está líquido, a gente vai acabando durante a solidificação dando alguma forma para ele, mas em função da solidificação. No processo de laminação, a gente está aplicando realmente uma tensão nesse material para que seja promovida então essa conformação. Então nós temos a laminação tanto a quente como a laminação a frio. Na laminação a quente a gente parte lá de placas, blocos ou tarugos para a produção de chapas, perfis, trilhos ou barras. Na laminação a frio a gente vai pegar o produto da laminação a quente, essas chapas aí, por exemplo, ou barras, enfim, e vai produzir então tubos, folhas. Através das barras ali a gente pode produzir tubos, pode produzir também depois na trefilação, né, os produtos da trefilação. A trefilação utiliza como matéria-prima lá o Filmac, né, que veio da laminação a frio. Então, como ela é um processo primário, ela fornece então insumos, né, para os demais processos, como por exemplo lá o processo de trefilação. Nós vamos ver também que fornece as placas para o processo de estiramento, de forjamento, enfim. Na laminação a quente, a peça é um lingote fundido, né, obtido lá do lingotamento convencional ou do lingotamento contínuo. Então a peça intermediária e a peça final assumem, após diversos passes desses laminadores, a forma de perfis, né, no caso dos produtos não planos, ou na forma de placas, no caso de produtos planos. Então aqui é um exemplo de como é feito. Então a gente tem as placas, ela vai passar por uma faceadeira, vai entrar no forno de pré-aquecimento. Uma vez que é aquecida essa placa, ela vai passar então pelo laminador desbastador e pelo laminador tandem então. Então esse processo de aquecimento ele é fundamental, né, para reduzir a tensão, a força necessária no processo de laminação. Porém, ele tem alguns inconvenientes, que é a geração então de oxidação dessas peças. Então aqui a gente tem a sequência do processo de laminação a quente. Então primeiro, carregamento das placas lá. Então essas placas são carregadas, tem o aquecimento das placas no forno. Temos uma primeira laminação de desbaste. Depois temos uma segunda etapa de reaquecimento de chapas. Depois a laminação contínua a quente. Formação das bobinas. Uma vez laminados, esses produtos eles são bobinados, né? São resfriados e embalados. E por fim a gente tem o corte transversal, né? A gente vai cortar essa tira em um determinado momento, vai formar os fardos e vai executar o processo final de embalagem. Então a temperatura de trabalho se situa acima da temperatura de recristalização do metal da peça. Então varia para cada material. E como eu comentei, ela tem a função justamente de reduzir a resistência à deformação plástica em cada passagem pelos cilindros e permitir então
a recuperação da estrutura do metal, evitando um encruamento para os passes seguintes. Então, quando eu comentei lá sobre trabalhar quente, trabalhar frio, a gente já falou sobre isso, que durante os processos a quente ocorre justamente essas duas etapas, tanto de encruamento quanto de amolecimento do material, que permite maiores deformações. Então, a laminação a quente ela se aplica comumente em operações iniciais, ou que a gente chama de operações de desbaste, né? Que são reduções muito grandes das dimensões da espessura. É um processo que permite uma maior deformação por ser a quente. Planta de laminación Largos. Nós vamos ver o vídeo da Bernardo que mostra tamanho. Na verdade, mostra muitos diferentes processos de laminação. Laminador 1. El proceso de laminación se inicia con la recepción de palanquillas de 130 por 130 milímetros de procedencia importada y nacionales. Estas palanquillas pueden tener una longitud entre 4.847 hasta 5.280 milímetros. Las palanquillas son colocadas en la mesa de empuje y descarga frontal para luego ingresar al horno OFU de fabricación GmbH que funciona a gas natural. Este horno es de 6.4 metros de ancho, 18.7 metros de largo y 5.6 metros de altura, con una capacidad productiva de 37 toneladas hora, siendo su tiempo de calentamiento de 2.4 horas. Tras un proceso de calentamiento, la palanquilla sale a 1180 grados de temperatura para ingresar a la caja Danieli vertical número 1. Seguidamente pasa a la caja Danieli horizontal número 2 para la etapa de desbaste. Luego la barra ingresa al tren 450 que está conformado por dos cajas Trio de fabricación Cecin con una velocidad de laminación de 3.1 metros por segundo, cuya potencia del motor es de 2000 HP, en un tren abierto en donde la barra es transferida de caja en caja por conos torsionadores y dobladoras. Inmediatamente, la barra ingresa a la caja Danieli horizontal número 3, en donde pasa por la cizalla despuntadora número 24. Luego la barra ingresa al tren 300, que está conformado por 6 cajas Trio de fabricación Cecin, con una velocidad de laminación de 6 a 8 metros por segundo y con una potencia del motor 41 de 1400 caballos de vapor. Es un tren abierto en donde la barra se transfiere de caja en caja por intermedio de conos torsionadores y dobladoras. La barra es transferida por intermedio de rodillos y canalones hasta llegar a la cizalla de corte 1 y 2, en donde se realiza simultáneamente los cortes en longitudes de 56 metros para ser enviadas a la mesa de enfriamiento galopante. En esta etapa, las barras de construcción son recepcionadas y transferidas para el corte en la cizalla de 400 toneladas en longitudes estándar de 9 metros. Luego se produce a su conteo, ensuchado y amarre del paquete. Las barras de construcción tienen diámetro de media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y 1 pulgada de 3 octavos.
El producto final es pesado en las balanzas online, donde se le asigna el número de lote para finalmente ser enviadas en la grúa puente al área de logística. Laminador 2. El proceso de laminación se inicia con la recepción de palanquillas de 100 por 100 milímetros de procedencia importada y nacionales. Las palanquillas pueden tener una longitud entre 4.693 hasta 5.255 milímetros. Las palanquillas son recibidas en la mesa de empuje y descarga lateral para ingresar al horno ampliado de fabricación Stein et Roubex, que opera con gas natural. Este horno tiene dimensiones de 7 metros de ancho, 14 metros de largo y 5.1 metro de alto, con una capacidad productiva de 27.7 toneladas hora, siendo su tiempo de calentamiento de 1.6 horas. Luego las palanquillas sale del horno a 1180 grados de temperatura para ingresar al tren 500, que está conformado por 2 cajas Trio de fabricación Krupp Zach. Tiene una velocidad de laminación de 3.3 metros por segundo y la potencia del motor es de 1600 kilowatts. Es un tren abierto en donde la barra es transferida de caja en caja por conos torsionadores y dobladoras. La barra ingresa al canalón y es transferida por rodillos prensores a la cizalla despuntadora 14 y 15. La barra ingresa al tren 330, que está conformado por 8 cajas Trio de fabricación Krupp Zach, con una velocidad de laminación de 6.5 a 8.5 metros por segundo y la potencia del motor es de 800 kilowatts. En esta etapa se cuenta con un tren continuo en donde la barra es laminada. Seguidamente, en la cizalla 51 y 52 se realizan simultáneamente los cortes en longitudes de 75 metros las varillas para enviarlas a la mesa de enfriamiento galopante. Tras ser recepcionadas, las varillas son transferidas a la cizalla de 200 toneladas, en donde son cortadas en longitudes estándar de 9 metros para finalmente ser contadas, encinchadas y amarradas. Los paquetes de barras de construcción tienen diámetros de 3 octavos, 12 milímetros y media pulgada. El producto final es pesado en las balanzas online, donde se le asigna el número de lote para finalmente ser enviadas en la grúa puente al área de logística. Laminador 3. El proceso de laminación se inicia con la recepción de palanquillas con formato de 224 por 224 milímetros de procedencia de la planta de acería. Los tochos pueden tener una longitud entre 3.135 hasta 4.000 milímetros. Además, para los formatos de 180 por 180, la longitud es de 5.600 milímetros. En el horno tochos, la fabricación Ingenier funciona con sistema a gas natural. Aquí los tochos son transferidos con la grúa puente hasta la mesa por cadena,
en donde a través de rodillos ingresan al horno, cuyas dimensiones son de 11.7 metros de ancho, 17.7 metros de largo y 3.3 metros de alto, siendo actualmente su capacidad productiva de 30 toneladas hora, con un tiempo de calentamiento de 3.6 horas. Los tochos salen del horno a 1170 grados de temperatura para ingresar al tren 650, que está conformado por 2 cajas Trio de fabricación Cecilio. Tiene una velocidad de laminación de 2.6 metros por segundo y la potencia del motor es de 1800 caballos de vapor. Es un tren abierto en donde la barra se transfieren por un sistema de arrastre, caja y caja. Luego la barra es transferida por camino de rodillos a la sierra circular, que se encarga de realizar simultáneamente los cortes a longitudes entre 3.500 hasta 7.250 metros. Seguidamente, las barras lisas, a través de un sistema de empuje, son enviadas a la mesa de enfriamiento lineal. Las barras ingresan a las cajas de deshidrogenización y después de 30 horas de permanecer en proceso de enfriamiento, pasan a la máquina enderezadora de barras. Las barras lisas tienen diámetros de 2 pulgadas, 2,5, 2, 11, 16, 3, 3,25, 3,5. Finalmente, el paquete es pesado en balanzas online, donde se le asigna el número de lote que es trasladado en la grúa puente a la área de logística. Bom, pessoal, então deu para ver, principalmente ali eles estavam produzindo os vergalhões, né? E também produziram barras redondas no último processo. Então, basicamente, o processo é muito semelhante, né? O que vai variar justamente são as cadeiras de laminação e as reduções necessárias. Então, além do processo de laminação a quente, nós comentamos que tínhamos os processos de laminação a frio. Então, nesse caso, o produto que chega na laminação é um produto semi-acabado, vai ser uma chapa, né, que foi previamente laminada a quente. Como a temperatura que a gente vai utilizar no processo de laminação, normalmente a temperatura ambiente, ela se situa abaixo da temperatura de recristalização. Esse material vai apresentar uma maior resistência à deformação e também um aumento dessa resistência depois, resistência final, em função dos processos de encruamento. O inconveniente, né, em função da alta resistência, é que a gente não consegue realizar reduções muito grandes na laminação a frio. Pode ser necessário etapas de recozimento entre os passes, como eu comentei lá quando eu falei sobre encruamento. Dependendo, quando a gente começa a atingir um limite da deformação, que o material já não consegue se deformar mais, a gente tem que executar esse processo de recozimento, de amolecimento, para recuperar parte da capacidade de deformação do material. Então a laminação a frio, ela normalmente é mais aplicada para operações finais, então operações que necessitam de um acabamento da peça. Porque normalmente lá
na laminação a quente, a peça ela, ela pode vir com problemas de oxidação, com algum tipo de empenamento, e o processo de laminação a frio vai ser o responsável por dar esse acabamento. Então, quando as especificações do produto elas indicam a necessidade de acabamentos superficiais, um acabamento superficial superior, ele só é obtido quando a gente passa essa chapa, né, por cilindros que são mais lisos e com a ausência de aquecimento, o que evita aquela formação dos óxidos. E também promove uma estrutura do metal encruada com ou sem recozimento final. Então aqui a gente tem só um esqueminha desse processo, né? Então na realidade ele acaba quando passa pelos rolos, pelos cilindros, o metal ele acaba encruando, né? E os grãos ficam alongados. Então o esquema de um processo de laminação a frio. Primeiro, esse material ele chega na forma de bobinas, né? Então saídas as chapas lá do laminador a quente elas são bobinadas. E aqui elas chegam na forma de bobinas do laminador a frio. Primeiro é feita a emenda dessas bobinas, depois é feita a decapagem, retirada dos óxidos, né? É feito um processo de secagem, corte e começa a ocorrer o processo de laminação contínua a frio. Depois do processo de laminação, a gente executa um novo corte, se necessário faz uma etapa de recozimento, né? Para reduzir esse processo de encruamento da chapa. Façam a para lateral e embalagem das novas bobinas e o corte transversal e montagem dos fardos das chapas prontas. Para a laminação de um produto plano, o que é feito? Então, primeiro, o lingote ele é pré-aquecido em fornos especiais, passa pelo laminador de desbaste, que vai transformar esse lingote em placas. No segundo momento, a placa ela é reaquecida e passa por um laminador que quebra a camada de óxidos que se formou no aquecimento. Então, nessa operação se usa também jatos de água de alta pressão para promover essa quebra. Então, depois é feito o transporte através de roletes. Então, essa placa é levada para outro laminador que vai diminuir a espessura e aumentar a largura da placa original. Na saída desse novo laminador, a chapa também vai passar por um dispositivo que achata as bordas dessa chapa, dessa placa, e por uma tesoura então que vai fazer o corte a quente dessa placa. A quarta etapa, a placa é encaminhada para um conjunto de laminadores acabadores, que pode ser formados por 6 laminadores quadros. Vai ser nessa etapa que ela vai sofrer as diversas etapas de reduções, uma após a outra, até atingir então a espessura desejada e transformar finalmente o que era então placa em uma chapa. No final, essa chapa ela vai ser enrolada em uma bobina por meio de bobinadeiras. Já a laminação de perfis. Na laminação de perfis, ela também é realizada a quente. Aí, ao invés de placas, a gente parte de tarugos. Podem ser feitas através dos cilindros de laminação ou através dos laminadores universais. Nos cilindros de laminação, quando a gente tem perfis mais complexos, e nos laminadores universais, quando a geometria do perfil é mais simples. Aqui a gente tem um videozinho que mostra também a laminação dessas barras e perfis. Então ali, bem simplesinho, né?
Temos também o processo de laminação de trilhos, então a gente pode obter esses perfis para a formação dos trilhos. Então são laminadores um pouco diferentes, que tem perfis diferentes, né? Que vão dar justamente esse formato de trilho. Defeitos. Quais os defeitos que são mais comuns então, em produtos laminados? Então a gente tem principalmente os vazios. Esses vazios, eles têm como origem então os rechupes ou então gases retidos lá no processo de lingotamento. Esses gases eles vão causar tanto defeitos de superfície quanto enfraquecimento da resistência mecânica do produto, se localizados na superfície, ou então quando localizados lá no meio desse lingote. Passou um aqui. Temos as gotas frias, então são respingos de metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o processo de vazamento. E vão permanecer então no material até o produto acabado na forma de defeito de superfície. Então na superfície lá vai ter uma pequena deformaçãozinha dessa gota fria. Temos os problemas mais graves, né, os defeitos mais graves, que são as trincas. Então elas aparecem no próprio lingote durante as operações, no próprio lingote, no caso do lingotamento contínuo lá, né? Ou então durante as operações de redução de seção transversal, que acontece principalmente em temperaturas inadequadas. Temos também como defeito as dobras. Então quando a gente tem processos de redução muito excessivo, em que um excesso de massa metálica vai ultrapassar os limites então, do canal, ela vai sofrer um processo de recalque. No passe seguinte, vai formar então essa dobra na chapa. Temos as inclusões também, então são elementos de composição diferente, né, na composição do lingote, sejam através do desgaste lá dos refratários ou da presença de outros contaminantes. Então essas inclusões elas podem fragilizar o material durante o processo de laminação e causar defeitos na superfície do material. Temos também as segregações. Então, quando a gente tem diferença de concentração química no lingote, então tem pontos do lingote que tem uma concentração diferente dos outros, principalmente nas partes mais quentes do lingote, então que essas partes elas são as últimas a solidificar e muitas vezes elas acabam solidificando com uma diferença de concentração dos elementos em relação às demais partes. Isso pode gerar então uma série de heterogeneidades nas propriedades do material, como também pode fragilizar e enfraquecer as seções desses produtos laminados. Beleza, pessoal? Essa é só uma introdução do processo de laminação, para a gente entender mais basicamente como é o funcionamento dele, qual é a diferença entre um processo a quente e um processo a frio. Na próxima aula, então, a gente começa a ver quais são as tensões que ocorrem no processo e as forças necessárias, então, para o processo de laminação. Beleza, pessoal? Então, só desculpe um pouco a voz aí, que está meio diferente, mas faz parte do processo, né? E agradeço quem acompanhou até aqui e até a próxima aula.